eu nunca vou pelo negativo aqui, jamais. Porque eu acho que pro negativo já tem gente demais, entendeu? No meu caso. A maioria, na verdade, né? Então é isso, fica à vontade, a gente... Olha, eu já fui em muito estúdio, mas... Esse tá legalzinho. Gostoso igual esse aqui. Pois é. Não. Isso é bom porque cria uma... Se você fica à vontade, é muito melhor. Não, e dá a estética do antigo. Eu gosto mais do antigo. Eu também. Eu gosto mais do que é passado. Eu gosto mais de... Isso aí, ó, uma porrinha de uma máquina dessa. Quando eu comecei a minha lojinha na discoteca, era tudo numa... Até hoje, ainda consumi ela. Não, vou fazer curso de datilografia. Eu fiz. Então, eu fiz curso de datilografia. O cara fazia curso de datilografia e assim, estufava o peito. Eu dizia assim, não, peraí, eu sou datilógrafo. Eu também. Não, e outra coisa, eu tinha uma maquininha bem mais velha que essa aí. A minha era porcarinha, do Joãozinho Stones de Piracaju, não sei se você ouviu falar. Aí, muitos anos depois que eu já tinha minha loja, que eu errava, tava digitando uma capinha de fita, que eu digitava nela. As capinhas, o cara ia fazer a seleção e eu escrevia os nomes nela. Aí errava tinha que rasgar. Aí eu arrumei uma máquina. Saiu uma máquina que apagava, ela tinha aquela fita de apagar. Ah, entendi. Aí eu comprei ela apagava, eu encostei minha máquina velhinha e consumi ela, rapaz, man. Essa maquininha hoje aí, na mão de um colecionador, valeria uma Não, grana. a minha era bem mais antiga que essa aí, ó. Bem, essa aí era... Esse aí é um personagem que eu criei, Amaury, chama Hans Inzolino, o Griladão. Isso aí fez muito sucesso na Rádio Terra. Se deixar o Humberto de bigode, fica igualzinho aqui. Quer falar isso, quer mostra lá. É Humberto de bigode. Ai. Jurubebas. Muito bem. Estamos de volta com o pior e o melhor podcast do mundo. E sim, é o Jurubebas. Hoje... uma entrevista muito especial com o deputado Amaury Ribeiro, que gentilmente aceitou o nosso convite para vir aqui falar sobre ele, sobre a carreira política dele, sobre quem ele é, sobre o que ele pensa. Então vai ser um papo muito, muito, muito interessante. Amaury, seja bem-vindo ao nosso Jurubebas. Se você, por acaso, quiser experimentar a pílula de fel, que eu amo, tá aí à disposição, tá? Enfim, mas seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Olá, Leal. Prazer é meu, satisfação é minha de estar aqui com você. E sou apaixonado por Jurubeba. Pois é, cara. Quem é da roça que não gosta de Jurubeba não é da roça. Exatamente. Isso aí num arroz, hein? Não, num arroz branquinho, uma carne de porco frita. Nossa Senhora. Bom, Amaury, eu preciso confessar que eu não te conhecia, né? Enfim, eu não sabia exatamente quem era o Amaury. E aí, eu tive o cuidado de conversar com várias pessoas para eu ter uma ideia de quem era o Amaury. Que eu iria bater esse papo aqui no Jurubebas. Mas eu tive o cuidado de conversar com pessoas que gostam de você. Porque os inimigos, ou aqueles que não gostam, eu já sei o que eles pensam sobre você, como eu sei o que eles pensam sobre mim ou sobre qualquer pessoa. Quando o sujeito não gosta de alguém e ele não tem um caráter muito bom, ele já ruma o cacete. Então eu conversei com gente que gosta de você, né? Eu falei, defina o Amaury com uma palavra. O que eu ouvi? Grilado, estupim curto, que mais? Nervoso, enfim, né? Mas de nenhum deles eu ouvi a palavra desonesto ou mau caráter. De nenhum deles, muito pelo contrário. O que me disseram, falou assim, o Amaury, você precisa entender que o Amaury, ele só fala aquilo que ele pensa. Aquilo que é a realidade dele, ou seja, o Amaury é um cara honesto, traduzindo é isso. Bom, então eu sei que eu tô com um sujeito aqui, simples, humilde, tranquilo, e que foi mostrado na imprensa, assim, apenas naqueles momentos de guerra, vamos dizer assim, né? Você defendendo as suas posições, e aí as pessoas vão lá, gravam 15 segundos, 30 segundos, e aquilo vira a sua imagem. E isso
quase sempre não corresponde à realidade, né? Então hoje aqui eu espero que para quem está vendo esse vídeo, isso mude, né? Porque é impressionante como as pessoas falam de você, Amaury. Quem convive com você, quem gosta de você. Assim, você fala assim, cara, mas esse não é o cara que eu vi lá, lá na Assembleia, falando e tal, sei o quê. Pois é, mas exatamente é isso. Assim, então hoje aqui, nessa nossa conversa, eu acho que eu vou pegar esse fio da meada. Muito bem. Como eu sei que você é um cara que veio da roça, né, daquele ambiente humilde, simples, tranquilo, né, uma pessoa que desde cedo convive lá com gente simples, com os animais, com as plantas, com a roça, propriamente dito, eu queria que você estabelecesse de pronto aqui, de começo, uma diferença entre esse mundo, que era e é e continua sendo o seu mundo ainda, né? E espero que isso dure para o resto da vida, que você estabeleça uma diferença entre esse mundo aí e o mundo político onde você entrou. Qual que é a diferença, Amaury? Léo, eu tenho certeza que uma das pessoas que deve ter falado bem de mim para você é o seu irmão. Com certeza. Humberto Aidar, que é meu irmão de coração. É uma das pessoas que eu aprendi a gostar e respeitar na Assembleia Legislativa. E nós dois temos um ponto muito parecido, eu e Humberto: lealdade. Somos leais aos nossos amigos. Eu acho que essa é a minha principal característica: lealdade aos meus amigos, fidelidade aos meus amigos. A grande diferença que tem é que na roça é um outro mundo, né? Você mexer com bicho é bem mais fácil que você mexer com gente. Mexer com cavalo, com mula, com porco, com galinha é bem mais fácil do que mexer com gente. O ser humano é complicado de lidar com ele. Assim como você disse, as pessoas tentam buscar a pior parte sua. Só. Eles só veem a parte sua, que não agrega. E eu, claro, eu tenho um lado meu que é um lado que às vezes transparece um Amaury, um louco, mas não sou. Eu só defendo com muita fidelidade o que eu acredito. E com muita força o que eu acredito. E eu tenho um tom da voz que é o meu tom da voz, normal. As pessoas às vezes acham que eu estou brigando, que eu estou discutindo. Eu me lembro que eu era prefeito e aí chegava um amigo, alguém no meu gabinete e eu ia contar uma história que aconteceu dentro do meu gabinete. De repente alguém batia na porta e falava: o povo lá fora está preocupado, está achando que você está brigando aqui dentro. E eu estava contando uma história. Mas é o tom da minha voz. Então, em algumas entrevistas que eu vou, as pessoas até falam: deputado, mas o senhor tá nervoso? Não, é o tom da minha voz, é esse. E às vezes eu vou falando e vou empolgando e o tom da voz vai aumentando, eu falo alto e dá-se essa impressão. Então, é isso. A diferença do mundo que eu vivi grande parte da minha vida é que eu não preciso de tentar mostrar o que eu sou. Ali na roça eu sou o que sou. Eu sou o Amaury que anda com a botina velha, com o chapéu velho. Esse fim de semana eu estava na roça e foi alguém passear lá, amigo de um parente. E ele não me conhecia, ele tinha vontade de me conhecer. E ele chegou lá, eu andando o dia inteiro de bermuda, de camiseta e de chinela havaiana e com um chapéuzinho na cabeça. E aí depois eu cheguei lá dentro, ele falou assim: eu nunca imaginei que fosse assim, que eu ia ver um deputado Amaury desse jeito. Esse aqui sou eu sou esse aqui, né? Aquele muitas vezes que você vê lá é o deputado. Agora o Amaury é esse aqui, é o Amaury simples da roça. Eu prefiro andar com a botina velha do que com um sapatinho engraxado. Eu prefiro andar com a camisa velha rasgada do que com blazer, com terno. Não gosto. Eu uso quando é necessário. Então, esse sou eu. E essa é a grande diferença. Que na roça eu vivo um mundo simples, né? Um mundo que eu estou ali no meio das pessoas que sabem quem eu sou, né? Que você não precisa representar. Agora, aqui muitas das vezes eu convivo com pessoas que acham que eu sou o que a mídia mostra, né? Aquele Amaury bruto, sem educação, e eu não sou nada disso, não sou.
Agora, eu trato bem quem eu gosto. Quem eu não gosto, eu não dou a mão. Eu não dou tapinha. É mais fácil eu dar um tapa no pé do ouvido do cara do que um tapinha nas costas se eu não gosto dele. Eu fui na Assembleia, eu tive o cuidado de ir na Assembleia conversar com alguns funcionários, né? É impressionante. Você fala, o quê? O Amaury? Não, cara, o Amaury passa por a gente, cumprimenta, fala e tal, brinca. E não é nada disso que aparece aí. Ou seja, então, esse é um problema do jornalismo, né? O jornalismo factual não toma esse cuidado. Entendeu? Quando ele mostra você só naquela situação, a imagem que as pessoas vão criar é essa. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu entrei na Assembleia, que eu fui tomar posse, o regimento da Assembleia permitia que eu usasse chapéu. Então, antes de entrar dentro do plenário de chapéu, eu me certifiquei que podia. E o regimento me garantia isso. Então, quando eu fui tomar posse de chapéu, o regimento me permitia. Só que antes de eu tomar posse, já começou as encrencas comigo na Assembleia. Entendi. Eu comecei a fazer algumas coisas que hoje eu vejo que eu estava errado, é desnecessário. Comprar briga com a própria Assembleia. E aí eu fiz inimizade com alguns deputados ali que não gostaram do que eu estava fazendo, mesmo antes de tomar posse. Entendi. E aí eles alteraram o regimento da Assembleia, retirando o chapéu, proibindo o uso do chapéu. Pronto. Numa emenda Jabuti, que foi a última sessão que teve na Assembleia, numa emenda Jabuti, eles alteraram o regimento proibindo o uso do chapéu. E a imprensa, quando eu tomei posse de chapéu, a imprensa entrou massacrando que eu estava contra o regimento. Só que contra o regimento que eles votaram na última sessão que ninguém sabia. E aí, quando eu descobri que eles tinham alterado o regimento, eu fui atrás de alguns deputados que eu tinha amizade ali. E eles, não, nós não votamos isso, não. Vocês votou, tá aqui, ó, você votou. Amaury, era uma emenda Jabuti, ninguém viu votando isso. E aí, os mesmos que votaram para retirada do chapéu, mudaram o regimento, voltando para que eu pudesse usar o chapéu, porque o Marluz Pereira participava das sessões de boina. Qual a diferença de uma boina e de um chapéu? Nenhuma. É um chapéu também. Né? E nunca foi proibido. Então, aí já se criou-se uma polêmica a meu respeito, que eu estava desrespeitando o regimento da Assembleia, quando eu nunca fiz isso. Traduzindo, você foi preconceituado. Isso. Isso é preconceito. E aí, quando eu tomei posse, numa sessão lotada de gente, não sei se você foi em 2019, não tive na lá. nossa primeira sessão naquela Assembleia antiga, lotado, não cabia uma agulha ali dentro, todo mundo em pé, os convidados, a família, todo mundo em pé, espremido, e eu era o primeiro da fileira. Do meu lado, a minha esposa, estava sentada do meu lado, né? E aí, muita gente, eu me lembro que eu escutei uma senhora falando assim, minha perna tá doendo. Eu escutei uma voz, minha perna tá doendo. E eu olhei no canto da mesa, no final da mesa que eu estava sentado, tinha uma senhora bem idosa, escorado na mesa e reclamando dor na perna. E aí eu chamei o cerimonial e falei assim, arruma uma cadeira para aquela senhora, ela tá passando mal. Ele falou assim, deputado, não tem cadeira. Eu falei, como assim não tem cadeira? Ele falou, não tem cadeira, acabou as cadeiras tudo. E estava lotado. Eu levantei, mais que depressa eu levantei, peguei minha cadeira, entreguei a cadeira para ele. Senta ela na minha cadeira. Ele pegou a cadeira, minha cadeira, e sentou ela. Eu fiquei em pé. Todo mundo sentado ali, dos deputados, os convidados, em volta estava todo mundo em pé, porque não tinha cadeira, mas os deputados que estavam ali nas cadeiras, nas mesas, sentados. Tudo sentado. Como eu fiquei sem cadeira, Em pé e de chapéu. De chapéu, né? O cavalo bruto, o sem educação, todo mundo sentado e o cavalo em pé. E eu pensei, eu não posso ficar em pé aqui, eu sou o primeiro da fila. Eu levantei a minha esposa, sentei na cadeira dela e sentei ela na minha perna. Normal. Eu não vi nenhum mal nisso. Normal. Isso foi por 30 segundos. 30 segundos. Pronto. O prazo de alguém vir e tirar uma foto. Era tudo que queria, né? O povo já estava me batendo, caiu do chapéu, Jesus. Tiraram uma foto. E aí virou mídia nacional. Deputado, além de usar chapéu, quebrando o regimento, bota a mulher toma no colo. Posse com mulher no colo. Nossa. Né? Aí enfim, já né? saiu várias conversas ali daquela foto. Claro. E aí, depois que aconteceu isso tudo, né? Aí veio. Primeiro me atacaram, me bateram até moer o couro.
Aí depois vieram perguntar o porquê que ela estava no meu colo. E eu disse, ela estava no meu colo porque eu cedi a cadeira para uma senhora de 84 anos. Aí depois nós viemos saber que essa senhora era avó do deputado Wagner Neto, de 84 anos. E eu só descobri que era avó dele depois que ele veio me agradecer. A hora que terminou todo o cerimonial, ele falou, eu quero te agradecer. Eu falei, de quê? Eu não conhecia o deputado Wagner Neto. Eu estava vendo ele ali, acho que a primeira vez. Eu queria te agradecer. Por quê? Aquela senhora que você deu a cadeira para ela era minha avó. Só que eu estava lá atrás, nós estávamos vendo ela em pé na frente, mas não tinha como a gente fazer nada. E depois ela falou que o senhor cedeu a cadeira para ela, eu queria te agradecer. E aí quando a imprensa começou a me atacar, o próprio deputado Wagner Neto saiu em minha defesa. Não, ele sentou a esposa no colo porque ele cedeu a cadeira para minha avó. E aí a imprensa foi atrás, foi entrevistar a senhora falou, não, eu estava passando mal, ele gentilmente me cedeu a cadeira dele e sentou a esposa no colo. Aí ela disse na entrevista, o meu esposo faz isso comigo e eu não vejo nenhum mal em um marido sentar a esposa no colo. Mas o festival de paulada já tinha acontecido. Virei mídia, virei assunto da Veja, da revista Época, virei mídia nacional. As pessoas... Aí depois que me bateram até falar chega, tiveram que publicar a verdade. Não, o deputado, a gente foi atrás da informação, ele foi um gentil com a senhora de 84 anos. E uma coisa, não ficou ali todo o tempo ela no meu colo. Ela ficou por 30 segundos. A hora que eu sentei ela na minha perna, que o cerimonial viu ela na minha perna sentada... Eles brotaram a cadeira. Brotou uma cadeira. E aí tem a foto, eles me dando a cadeira e eu sentando ela na cadeira de novo. Então, e aí são as polêmicas que acontecem ao meu entorno, que eu não vejo motivo para tanto, mas gostam de fazer. Agora é interessante você dizer que quando você foi eleito, o regimento permitia o chapéu, né? E mais interessante ainda é a sacanagem de alguém proibir o uso do chapéu nesse intervalo aí para te prejudicar. Porque eles sabiam que o chapéu era minha marca registrada, sempre foi. Eu fui vereador, eu era o vereador de chapéu. Eu virei prefeito, eu era conhecido como prefeito do chapéu. Tanto que nós íamos nos movimentos em Brasília, que tinha os movimentos ali das prefeituras, eu me destacava, porque eu era o prefeito do chapéu. Então, nós tínhamos ali 3 mil prefeitos e eu não sabia o nome de ninguém, porque era prefeito demais, mas todo mundo sabia o meu, porque o prefeito do chapéu era o Amauri. Entendi. Né, que era o prefeito do chapéu. Então eu sempre subia na tribuna para defender os prefeitos. Então eu sempre tive essa questão de puxar uma liderança. O que foi mais fácil, Amauri? Ser prefeito ou deputado? Deputado. Prefeito é o cão chupando manga de uma cidade. Prefeito de uma cidade onde não tem dinheiro é loucura, Léo. Eu sofri muito durante 4 anos, tanto que eu, mesmo com 90% de intenção de voto, eu não quis ir à reeleição. Então sofri muito. Eu li sobre isso, você saiu muito bem avaliado da prefeitura. 90% de intenção de voto. Eu não tinha nem concorrente para concorrer à reeleição. Quer dizer, um cara que está acostumado a fazer e correr atrás e tal, quando você chega naquela situação que não tem o que fazer e você está vendo as pessoas ali, as necessidades e tal, deve ser um sofrimento terrível. Eu não daria conta nem se me pagasse. Você entra com um sonho, Léo. Eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou construir. E aí, a hora que você senta na cadeira, o dinheiro dá mal para se pagar a folha. Quer dizer, que coisa E com horrível. dívida, né, que foi deixada, milhões de dívida de outros prefeitos que eu tinha que dar um jeito de pagar. Fornecedor me cobrando, eu precisava de massa asfáltica. Só uma empresa que poderia fornecer aquela massa que eu queria. Mas ela não me fornecia porque tinha uma dívida do prefeito antigo. Ela falou, eu só te forneço se você pagar a dívida do prefeito que ele deixou. Então, além de eu ter uma cidade destruída, né, complicado, então eu sofri. Foram 4 anos em que todos os meses eu passava dificuldade para pagar a folha. Então, Amauri, você hoje, e não é a primeira vez, né? E não é a cidade que você foi prefeito, por exemplo, Caldas Novas. Você aparece lá em Caldas Novas bem cotado. Na eleição passada eu estava em primeiro nas pesquisas para ser prefeito. Mesmo em Caldas Novas, que é uma cidade que a arrecadação é bem maior do que a cidade aonde você foi prefeito, que foi Piracanjuba, mesmo em Caldas Novas, você não animaria?
Animaria, é um sonho. Ser prefeito de uma cidade igual Caldas Novas, que tem uma arrecadação, que tem uma estrutura, que tem a visibilidade que tem em Caldas Novas. Aí sim. Mas eu seria um traidor na minha cidade. Imagina, eu não quis, a minha cidade, eleição agora para prefeito. Entendi. E todo dia andando na rua, você tem que voltar, o sonho daqui é que você volta para ser prefeito. E aí eu não volto e não quis ser reeleito, não volto a ser prefeito na minha cidade, abandono o mandato de deputado estadual, que era um sonho distante para Piracanjuba, uma cidade com 13, 14 mil votos, elegeu um deputado com 25 mil votos. Então era um sonho, você vê que outras cidades do entorno, Caldas, Morrinhos, Bela Vista, cidades que têm hoje uma população bem maior que Piracanjuba, não conseguiram eleger. Piracanjuba conseguiu eleger um deputado. E aí eu abandono esse mandato de deputado para ser prefeito de uma cidade. Eu ia ter que cortar a volta de Piracanjuba. Eu não podia passar no Quibailana para comer um quibe, porque se eles me pegam ali, eu me moía no pau. Né? Eu seria um traidor. Então, mesmo, eu fiquei muito agradecido por isso na época. E até hoje existe uma citação do meu nome em Caldas e agora em Trindade também, que é a minha terra natal. Eu ia falar sobre isso. Mas eu acredito que eu não posso abandonar no meio do caminho o mandato. Quer dizer, e esse deputado estadual que representa aquela cidade faria muita falta lá, né? Faria principalmente porque eu levo recursos. Você corre atrás. Né, para a cidade. E eu sou um representante do produtor hoje na Assembleia. Um representante legítimo do produtor. Então eu estaria abandonando essa classe que me representa em todo o Estado. E que eu represento em todo o Estado. Amaury, já que você falou em produtor, a palavra leite veio na minha cabeça e eu sei que você sabe muito sobre isso. Mas eu queria começar essa conversa pela CPI dos incentivos, né? No começo do primeiro governo Caiado, aconteceu essa CPI e lá, entre as empresas que recebiam incentivos, tinham lá empresas que lidam com leite, né? E a gente sabe, assim, eu sei muito pouco sobre isso, não entendo absolutamente nada da pecuária leiteira, por exemplo, né? Conheço a importância dela, mas não tenho conhecimento sobre isso. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco sobre quem recebia esses incentivos e por que o pequeno produtor vive e vivia na agonia que era com produção de leite. Porque o cara que produz leite, assim, o pequeno produtor, ele passa um perrengue do capeta, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Aí vamos voltar de novo no meu irmão, Humberto Aidar, que foi quem presidiu essa CPI. E presidiu muito bem. Humberto levantou que só o laticínio Piracanjuba, o leite Piracanjuba, recebeu de incentivo do Estado mais de 800 milhões de reais. Resumindo, eles pagavam menos de 1% de ICMS. Enquanto empresas pequenas aí pagam 17% ou até mais, eles pagavam menos de 1%, porque recebiam de volta em incentivo. E não devolviam esses incentivos ao produtor, em benefícios ao produtor. Então é vergonhoso. Agora nós entramos com um projeto de lei onde empresas, laticínios, supermercados e outros que compram leite importado vão perder esses incentivos do Progoiás, do Fomento, do Produzir, e isso está gerando uma grande polêmica, principalmente dentro da turma aí da FIEG, das indústrias de Goiás. Nós já tivemos reuniões com o governador, com representantes de laticínios, que estão preocupados com a perda desse incentivo, mas eles recebem esses incentivos e não querem devolver para investir em Goiás, para comprar produto e matéria-prima em Goiás. Por isso eles recebem esses incentivos. Não justifica receberem incentivos e comprarem leite importado, arrebentando com o produtor goiano, e isso vem acontecendo no Brasil inteiro. Então esse projeto de lei de retirada de incentivos nosso, inclusive agora, eu tinha hoje uma reunião na Secretaria da Fazenda agora, da Economia, para tratar sobre esse projeto. Até foi cancelado porque o secretário de Agricultura não vai poder participar e eu fiz questão da presença do secretário de Agricultura. Eu acho que ficou mudado para terça-feira essa reunião. Então,
Eu fui tirador de leite até meus 20 anos de idade. Peãozinho de roça. Com muito orgulho. Eu sei e aonde eu vou, eu gosto de isso. falar. Fui peão de roça, tirador de leite. A minha carteira era assinada como vaqueiro. Aí depois eu evoluí, viu, Léo? Aí eu fiz um curso de inseminação, aí eu virei inseminador. Mas até meus 20... De vaqueiro, tirador de leite... Pra inseminador. Aí eu já tinha uma formação. Quase doutor. Eu já era quase doutor, entendeu? Lá na roça. E aí... eu tirava leite. Eu levantava 2 horas da manhã para tirar leite. Debaixo de chuva. Sim. No frio. Porque nós éramos 4 tiradores de leite. Não tirar, tem dia, né? Não, para tirar 1.200 litros de leite. Então, nós começávamos... Quanto mais cedo a gente começava a tirar o leite, o curral não era coberto. Quanto mais cedo a gente começava a tirar, menos sol na cacunda a gente tomava. Então, quando o dia amanhecia, nós já estava quase terminando de tirar o leite. E ali já lavava o curral e já arrumava. Então, tinha dia que eu ia numa festa, tipo, um sábado, eu ia passear na cidade, que a gente gosta, moleque já voltava da festa? Já voltava, já trocava a roupa e passava direto pro curral, ia tirar leite. E quantas vezes eu, debaixo de chuva, escorado na vaca, e quem mexeu com tirar leite sabe como é que é assim, eu escorado debaixo de chuva, ali chovendo, aquele chuvisquinho, eu escorava a cabeça na barriga da vaca, tirando leite ali, e a água caindo e pingando, escorrendo, pingando no balde. Quantas e quantas vezes? Vai entender isso quem é tirador de leite. Na minha época, porque hoje eu vou falar isso aqui, ninguém vai falar, nossa, que nojinho! Deixa eu te falar. Quantas e quantas vezes minha mão inchada de tirar leite, e isso nós da roça fazemos isso, a vaca ia urinar ali. Lavava a mão na urina. Eu punha a mão na urina dela para aliviar a dor, porque é quente e salgado, é como se fosse uma salmoura. Então, quantas vezes eu fiz isso? Então, eu me lembro desse sofrimento como tirador de leite. E eu falei assim, eu nunca mais mexo com esse trem. Quando eu saí, que eu consegui comprar uma lojinha de fita, cassete, disco de vinil, uma discotequinha, uma portinha. Então, peraí, de tirador de leite, você foi a quase doutor, que era inseminador, e aí você virou empresário. Aí eu juntei um dinheirinho e comprei uma discoteca, que vendia ali fita cassete e disco de vinil. Comprei uma lojinha e aí nessa loja eu fui trabalhando e tudo tirado do meu braço. Ninguém nunca me deu nada nessa vida, não. Meu pai me deu educação e comida. O resto, quem trabalhou e quem conquistou fui eu. E educação, uma educação bem dada. Então, e aí quando eu consegui a minha independência, que eu consegui comprar um pedacinho de terra, eu fui tirar leite. De novo. De novo! Aí eu descobri que quando eu era peão... Era melhor. Eu ganhava mais dinheiro do que como patrão tirando leite. Com certeza. Então a realidade do produtor hoje é essa. O produtor hoje está pagando para trabalhar. O cara, para se produzir leite hoje, antigamente, ele tem que ter uma infraestrutura, ele tem que ter uma terra, que é caro. Ele tem que ter um galpão, que é caro. Hoje, para se produzir leite, não é igual antigamente, que o cara ia lá e tirava na mão. Se você falar para um cara que ele vai trabalhar na roça, tirar leite na mão, ele manda você a puta que pariu. Na hora. Então, na ordenha ele já não quer. Então tem que ter uma estrutura, ordenha, resfriador. Hoje não pode mais vender leite de latão. Tem que ter um tanquinho. Então é toda uma estrutura. O gado, que é muito caro, uma vaca de leite boa hoje é 10 mil reais, 9 mil, 8 mil reais uma vaca de leite. Então tem toda a estrutura. Pro cara vender 1 litro de leite lá no curral, Léo, a 1,50, 1,60, 1,70, que é o que está ganhando o pequeno produtor. Então o produtor de leite hoje está pagando para produzir leite. Por quê? Porque não recebe incentivo do governo. Não existe uma política pública para isso. Para o leite, como tem para a soja, para o milho, para o café, para tudo. Para o leite não tem. E é o produto que mais gera renda e emprego nesse país. E o governo ainda não se atentou à razão social do produto leite. A maioria das pequenas propriedades, eu não sou rico. Eu tenho uma propriedade de 6 alqueires. Tem dia que nego chegou lá na sua fazenda, fazendo um capeta. Se o cara entrar na minha fazenda, na minha porteira correndo, ele já sai na cerca do divisa, ele já trupica na cerca da divisa. A minha propriedade é 6 alqueires. O que é que dá para se produzir em uma propriedade de 6 alqueires? Leite ou horta. Não dá para você viver de soja. É leite ou horta. Plantar uma mandioca, plantar um trem. Mas 99% das pequenas propriedades sobrevivem
quase exclusivamente do leite. E essas pessoas estão parando de produzir e parando de produzir leite. Vão sobreviver de quê? Vão para a cidade, vão arrendar aquele pedacinho de terra e vão para a cidade fazer o quê? Gerar mais desemprego. E é isso que está acontecendo nesse país. Milhares e milhares de produtores. Eu tenho vários. Eu produzia leite. Parei. Quando eu comecei a tirar 700 litros de leite, era um sonho. Puta que pariu. O cara que eu tirava leite, que eu trabalhava na fazenda dele, tirava 1.200 litros de leite. Era na época, né? Há 30 anos atrás. Era o grande fazendeiro. Era um grande fazendeiro. Quando eu consegui tirar na minha propriedade 700 litros de leite, minha propriedade, eu não adquiri de política, não. Eu tenho a minha propriedade há 21 anos, da época da discotequinha que eu tinha, vendendo fita, vendendo fitinha e vendendo disco de vinil. Eu comprei um pedaço de terra. E a propriedade que eu tenho até hoje. Quando eu comecei a tirar 700 litros de leite, eu falei, tô rico, né? Claro. Foi mais pobre, porque eu estava pagando para produzir leite. E não mudou nada, não muda a realidade do produtor de leite. Cada ano que passa aí, o produtor de leite, ele acredita, nós acreditamos. O produtor de leite, o leite tá ruim hoje, 1,50, 1,70, 2 e pouquinho para quem tira muito. E aí, de repente, o leite sobe, aumenta 50 centavos. O cara vai à loucura, o cara vai lá, investe, compra vaca de 10, de 15 mil conto. Nossa, agora eu vou ganhar. Aí cai R$1. Todo ano não, porque já tem uns 3 anos que não tem alta, só tem ferro, né? Só entra, não sai nada no produtor. E aí, a gente acredita. Eu fui esses dias naquela fazenda Jabuticabal, Hidrolândia. E o dono da fazenda lá, até agora faleceu, o patriarca da família, que eu tive a honra de conhecer ele, que o filho dele me levou lá para conhecer ele. E quando a gente chegou na sede, aquele tanto de jabuticaba, chupei, aí o cara falou, não, eu quero te levar lá na sede pra você conhecer meu pai, o patriarca. E eu gosto de sentar com gente de idade, eu gosto. Eu acho bom. Eu prefiro conversar com um senhor de 80 anos de idade um dia inteiro do que conversar 10 minutos com um playboy de tatuagem na cacunda e de brinco na orelha. E aí, eu fui lá conhecer ele. E uma estrutura na sede de leite. E aí eu perguntei, mas vocês mexiam com leite? Que mexia, deputado. Nós tirou leite aqui muitos anos. A nossa principal função aqui era leite. Chegamos a tirar 2.000, 3.000 litros de leite. E parou tem quanto? Não, tem muito tempo que nós parou. E parou por quê? Deputado, eu parei quando eu descobri que tem 2 tipos de tirador de leite. Isso ele me disse, ele falando. Eu parei porque eu descobri que tem 2 tipos de tirador de leite. Eu perguntei para ele, eu não conheço esses 2 tipos de tirador de leite. Ele falou, não, é o pequenininho, que é o bobinho, e o grande, que é o bobão. E aí eu vi que eu era o bobão, porque depois que eu parei de tirar... Então, assim, não é desanimando, mas é abrindo os olhos das nossas autoridades, porque vai faltar o produto na prateleira. E o dia que faltar... Aí o consumidor vai ver realmente um preço, porque aí vai ter leite na prateleira de 10, de 12, de 15, porque ele acha barato uma cerveja de 10, long neck, uma Heineken de long neck de 10 conto. No cabaré é 15, 20 e ninguém reclama. A última vez que eu fui era 25. Aí... Pois é. Pois aí ninguém reclama. E ninguém reclama. Agora, então... no cabaré, se você oferecer 1 litro de leite por R$1, você tá maluco? Tá louco? Você quer me matar? Deixa eu falar, eu fui na praia, tem um vídeo meu que roda na internet, eu fui na praia, foi eu, meu irmão, meu genro na época, e aí nós foi fazer um vídeo lá, meu irmão falou, não, vem cá pra vocês verem, o que tem nessa caixa de isopor aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é cerveja nossa, olha o que, leite. Eu fui pra praia, eu levei leite. Leite. Porque eu não bebo, e eu sou um apaixonado por leite. Eu bebo 3, 4 litros de leite na roça. Quando eu tô na roça, leite gelado, no lugar de água, eu bebo leite. Aí ficaram pegando o seu pé por causa disso. Então, assim, além de eu ser um apaixonado, eu sou um consumidor nato do produto. Entendi. E eu sei o quanto o leite é sadio. E tem filho da rapariga aí que fala que o leite faz mal. Até eu falei esse dia numa entrevista, ele deve ter mamado do pai dele, né? Deve ter mamado no saco do pai, não foi no peito da mãe que ele mamou pra falar que o leite faz mal. Né? Porque se ele tá vivo hoje, porque é o produto que... Então, o produtor é sacrificado, é judiado e muito judiado.
E eu não vejo uma luz no fim do túnel para o produtor de leite. Amaury, você falou desse projeto que você vai discutir agora na Secretaria da Economia, falando sobre incentivo e tal. Você espera que se você conseguir o que você está imaginando, isso vá melhorar a vida desse produtor? Assim... Se for um projeto que se expandir para todo o país, e a CNA já está copiando esse projeto e repassando para todas as assembleias para fazer o mesmo, ele vai coibir de se importar leite. Porque com esse governo que aí está, aumentou em 4 vezes a importação de leite. E é uma competição, Leal, desleal. Entendi. Ela é desleal, porque ela, em outros países, o produtor tem incentivo. Se eu não me engano, a Argentina, não sei, o produtor recebe por vaca. Ele tem um incentivo de não sei quanto por vaca para se produzir leite. Que incentivo que nós temos aqui? Aí eles pegam esse leite, que na maioria das vezes é um leite vencido na prateleira, aí transformam o leite em pó e mandam para cá a um preço bem mais acessível. E aí, eu vou dar exemplo, tem laticínio em Piracanjuba que só ele importou 2 milhões de litros de leite. E é um dos maiores do país. Então, o próprio laticínio está abrindo uma concorrência desleal com quem fornece para ele matéria-prima. Ele está ajudando a quebrar quem fornece matéria-prima para ele. E a gente sabe que quando digamos assim, se você desmontar a produção leiteira no Brasil, é um negócio muito sério. O Brasil abastece o mundo em alimento. Pois é. Né? E nós somos autossuficientes na produção de leite. Mas não... Eu fui numa reunião com a turma de laticínio e com o governo. Mas nós tá importando porque não tem leite suficiente. Não tem o capeta. Chega no produtor e fala assim, nós vamos aumentar o seu produto. Se o produtor... Tá faltando quanto? 10% é a falta? Então tá. É só o laticínio falar assim, nós vamos aumentar o preço do seu produto e eu te garanto que em 20 dias nós aumentamos a produção em 10%. Porque é fácil. Se eu tô tirando 200 litros de leite e o laticínio chegar e falar assim, nós vamos aumentar o seu leite, mas nós precisava que você aumentasse. Eu aumento. Porque se eu aumentar a ração do meu gado, eu aumento o meu leite. Só que como o leite está baixo, não compensa você meter ração no gado para aumentar, porque vai vender a preço de banana. Ou seja, de qualquer maneira, se o cara corre, o bicho pega, se ele ficar, o bicho come. Então, dá para se aumentar, mas eles querem importar porque eles ganham dinheiro. Eles pegam esse leite em pó, que é proibido reidratar ele, e reidratam e vendem como leite de caixinha. Não faz isso, é o crime. Não faz o capeta, isso tudo faz. Claro que eu falei numa reunião, todo mundo sabe o que vocês fazem. E como que a gente vai cercar? O cara traz o leite em pó, leva pra dentro da indústria, reidrata ele, põe na caixinha aí. Você vai beber, você sabe que ele era leite em pó, que veio de um país que você não sabe nem como foi produzido esse leite, porque esses filhos de rapariga, todo dia faz uma normativa diferente para ferrar com o produtor, para que nós tenhamos mais qualidade. Beleza, até aí, tudo excelente. Bem. Porque nós vamos levar uma qualidade melhor à mesa do consumidor. Mas espera lá, nós somos obrigados a ter uma qualidade boa e eles vão lá e buscam leite importado fora e não sabem a qualidade desse produto que vem em saco, dentro de navio, dentro de container, chega aqui e é transformado, reidratado. Amaury, a gente ouve todo santo dia, né, falar sobre, por exemplo, a bancada do agronegócio no Congresso, do poder do agronegócio. A pecuária leiteira não faz parte do agronegócio? Como eu te disse, é quem mais gera emprego nesse país. É a pecuária leiteira. Deixa eu te falar. Indústria de ração, fábrica de tanquinho, fábrica de ordenha, tudo gira em torno do produto leite. Então deveria ser o mais representado lá. E outra coisa, volto a dizer, a razão social do produto leite, porque é esse produto que segura milhares e milhões de famílias, não é nem milhares, é milhões de famílias na sua pequena propriedade. É a base de sustento dessas pequenas famílias. Então, sim, o governo, a bancada, tinha que ter uma preocupação com o produto leite. Mas não tem. Não tem, porque nós fomos numa reunião agora em Brasília para cobrar o fechamento dessa Mercosul aí, que eles falam que não pode, porque é a Mercosul que não pode fechar, mas puta que pariu. A Argentina não quer comprar nosso açúcar. Por quê? Porque vai prejudicar o produtor argentino. O que eles fizeram? Não, nós vamos... Tem uma cláusula lá na Mercosul
que eles podem taxar. O que eles fizeram? Taxaram a açúcar brasileira, 20%. Ela Ou chega seja, aqui. ela fica mais cara, aí É ninguém inviável compra. se importar ela para lá. Entendi. Por que não podem fazer isso com produto leite? Por que esse governo está preocupado e mandou aí 1 bi para ajudar o produtor de leite argentino? O produtor de leite brasileiro está fudido e ele está preocupado em ajudar o produtor de leite argentino? Primeiramente, o que tem que se preocupar é com o Brasil, é com o produtor brasileiro. Pera lá, tá resolvido o nosso problema aqui? Tá tranquilo? Produtor de leite que tá bem? Então tá, então vamos tentar ajudar o produtor lá também, porque nós temos porque o Brasil tá sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro para tudo. Menos Para se ajudar o produtor, menos para se... Porque se retirou dinheiro da saúde, se retirou dinheiro da educação, cortou tudo. Só não falta dinheiro para comprar deputado e para mandar dinheiro para país comunista. Aí não falta dinheiro nesse país. Amaury, sobre esse projeto e sobre essa sua luta aí, até muito, assim, em glória, vamos dizer, né, pelo produtor, como é que o governador Caiado está se posicionando sobre isso? Nós tivemos uma reunião com ele, inclusive, desde o início ele vem tentando ajudar o produtor. Nós fizemos algumas reuniões, ele esteve presente. Numa reunião ele ameaçou lá atrás a retirar todos os incentivos da indústria, e na época a indústria reagiu e melhorou ao produtor, ajudou o produtor, e agora, do mesmo jeito, nas reuniões que nós tivemos com ele, ele já sentou com a indústria e falou para a indústria tentar uma forma de não prejudicar o produtor de leite. Ele não vai aceitar que o produtor, né, do estado seja prejudicado e a indústria continue recebendo incentivo. Então ele já deixou bem claro que vai fazer isso. Que vai fazer. Tanto que a ordem para a Secretaria de Economia é essa, que se normalize esses incentivos, que é o Produzir, que é o Pro-Goiás, para que quem não der a contrapartida, vai perder os incentivos. Aliás, falar em contrapartida, você sabe quais são as contrapartidas que quem recebe o incentivo tem que oferecer? Uma delas é investir em melhorias ao produtor. Uma delas. Melhorias ao produtor. Ao produtor. E isso, isso é só um sonho, né? Os laticínios teriam ali técnicos para dar assistência aos produtores, para melhorar a produção. E esses incentivos facilitar comprar o produto do produtor, claro, goiano, né? Quando eles importam, eles já estão prejudicando. Então tem vários critérios dentro desses incentivos que não estão sendo seguidos. Aí o que fizeram? Um incentivo, um dos incentivos, eu não me lembro se é o Fomentar, já tem a normativa lá que para você ter direito a esse incentivo, existem as normativas. Você não pode importar. Isso. Mas não sei se é o Produzir e o Pro-Goiás, não tem. Eu sei que um tem e dois não tem. O que eles fizeram? Eles evadiram para esses outros incentivos. Isso. Então o que nós estamos fazendo hoje nessa reunião? Vamos normatizar os outros dois, né? Através disso o governador, não precisa nem de lei minha. O governador pode fazer por decreto, normatizando que esses outros incentivos também, para se ter acesso, não pode importar leite. Ou seja, dessa vez se eles ficarem, o bicho pega, se eles correrem... Só que nesses incentivos é só os laticínios. Não entra alguns atacadistas, não entram outros. Então nós estamos vendo uma forma também... de colocar todo mundo em outros impostos que pagam, que eles têm benefício. Inclusive supermercados. Que poderiam importar as grandes direto. redes. As grandes redes importam. Distribuidores e tudo. E como é que chama essas pequenas empresas de fora que importam? Os importadores mesmo? Mas tem um nome. Até está no projeto, eu esqueci o nome. Que esses são os principais. Porque eles não são laticínios e também não são atacadistas. Entendi. Eles importam de outros estados e trazem para cá e recebem alguns benefícios. Então nós estamos colocando dentro do projeto uma forma que eles vão ter que pagar imposto e alto. Então não vai compensar eles entrarem com esse produto. Você está dizendo que hoje existe um tipo de empresa que não é laticínio, que traz o produto do Brasil, de outros estados, para Goiás.
trades. Se eu não me engano, é trades. Trades, pois Trades, é. E essas empresas recebem incentivo para prejudicar o produtor? É isso que Não, você está elas dizendo? essas não recebem incentivos, mas não pagam por isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Então o que nós estamos colocando? Que Elas também vão ter... é que não deixa de ser um tipo de incentivo. ué. Não deixa de ser, esses filhos de rapariga. Ai, fazia tanto tempo que eu não ouvia esse termo, filho de rapariga. Porque eu nasci no. Mas ó, eu tem nasci muito no filho de interior. rapariga mesmo na prática, que é gente boa. Claro, lógico. Então quando a gente fala filho de rapariga, porque é a forma que a gente falava antigamente, que é nego sem vergonha mesmo, safado. Isso chama força de expressão. Força de expressão. Então, às vezes, você, na conversa, né? Na conversa, por exemplo, eu posso dizer para você assim, larga de ser mau caráter. Assim, que no contexto que a gente está dizendo, não vai significar nada para você. Mas, de repente, alguém falou, mau caráter, pronto, você vira bicho, quer matar, quer não sei o que e tal. Então, isso é força de expressão. Né? Eu tenho um jornalista que eu sou apaixonado por ele. É fora do comum. Paulo Berg, não sei se você... Conheço demais. E o Paulo hoje já está com a idade avançada, passa por alguns problemas de saúde, mas ele não perde a linha. Então, assim, dos jornalistas que eu já dei entrevista, eu falo, é um dos melhores que eu já fui entrevistado, porque ele ergue a bola, ele ajuda o entrevistado a falar. E é um cara que eu tenho um imenso respeito por ele. E nas primeiras entrevistas que eu dei pro Paulo, eu via que ele ficava meio assustado. Eu ia falar, fé da puta, filho de rapariga, filho de uma égua, né? E aí eu vi que ele ficava assustado. Acho que teve até uma vez, numa das primeiras, ele falou, deputado, cuidado com as palavras, porque aqui o povo... Depois ele foi acostumando. Eu me lembro que uma das últimas que eu dei, uma entrevista, alguém entrou lá e comentou, esse cara, tira esse cara daí, esse cara só sabe falar palavrão. Nunca tive problema aí com o palavrão. Paulo pegou e falou assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu aprendi que o deputado Amaury não fala palavrão. É a forma dele falar, que da roça, é o jeito dele, é a força de expressão. Sim. Não é palavrão que ele fala. Então eu achei assim, interessante ele vir em minha defesa, sendo que lá atrás ele falou, deputado, cuidado com as palavras, porque é ao vivo, o senhor fica... Então é um cara que eu tenho um imenso respeito e carinho por ele. Então um beijo aí pro Paulo Bergs. Amaury, ainda falando sobre a questão do leite, que é uma coisa que aconteceu, eu mesmo acompanhei em alguns casos assim, de reclamação, até de conhecidos, né? Em relação à energia, né? Na época da Enel, eu vi muita gente dizer, cara do céu, perdi a merda da produção inteira por falta de energia e tal, ou por energia ruim, né? Porque dependendo da máquina, quando você recebe amperagem baixa, ela não funciona mesmo e tal. E eu sei que você pegava duro com esse povo, né? E agora com a Equatorial? Mudou alguma coisa? Você tem esperança de melhorar? Como nós falamos aqui no início, antigamente para se produzir leite, nós não precisava de energia. Sim. Era na mão, na munheca. Botava no latão e levava embora. Hoje precisa. Hoje não dá para se produzir. Até em pequenas propriedades, as pessoas perderam o costume, todo mundo tem uma ordenha. E para a ordenha funcionar precisa de energia. Claro. Para o leite resfriar no tanquinho, ele precisa de energia. Então, sim, aconteceu e acontece muita perca ao produtor. Ainda continua acontecendo. A Equatorial veio com um plano de melhoria, e no início esse plano melhorou, e realmente eu acho que eles começaram bem, depois deu um declínio. Hoje ela está tentando recuperar isso. Nós já tivemos algumas reuniões agora com o pessoal da Equatorial. Foi ameaçada até uma CPI, uma nova CPI, né, na Equatorial. E eles fizeram algumas audiências públicas na Assembleia. Inclusive a diretoria se sentou conosco, com os deputados, e fizeram um compromisso de melhoria. Então, e eles têm tentado cumprir esse compromisso. É claro que ainda existe muita falha, muita necessidade, e eles sempre nos mandam algumas coisas. Tipo, esses dias na minha região eu tive problema com energia. E aí eles foram lá e deram uma geral. E depois eles me mandaram fotos da quantidade de cabeça que vem, aqueles fios que na maioria são cabeças antigas, é de madeira e tá podre. E aí quebra uma, que de uma já faz quebrar a outra, e aí eles foram mostrar o tanto que eles tiveram que trocar. Então eles estão, é o que eles nos disseram, muito sucateada,
Sim. A Enel também não imaginou que era assim, quando entrou assustou. Que ia pegar tanto pepino. Isso, e a Equatorial da mesma forma, pegou muito, muito pepino. Então, ainda tem muito a se melhorar, muito. Mas eles têm tentado, pelo menos nas conversas que a Assembleia tem tido com eles têm tentado, na forma do possível. Algum município que tem dificuldade, a gente liga, eles vão lá e faz um mutirão no município, dão uma geral. Então, eles têm tentado melhorar. E a gente precisa torcer para que realmente a coisa aconteça, porque a Enel veio e não deu certo. Agora, a Equatorial, se ela for embora, e aí, quem vai vir? Nós vamos ficar na luz de lamparina, na luz de vela? Então, a gente, não é qualquer empresa que tem estrutura para resolver a situação de Goiás. Então, a gente tem que torcer, entender em alguns casos e cobrar para que a coisa aconteça. A questão da energia, quando o governo faz um investimento, né, e a energia está na questão da infraestrutura, quando o governo faz investimento em infraestrutura, o lucro que ele espera disso é o desenvolvimento. Ou seja, se o governo investe em mais produção de energia, mais transmissão de energia e tal, ele está esperando que o consumo daquela energia vá gerar emprego, renda e tal, etc. E tal. Então, o investimento em estrutura para a energia tem tudo a ver com o governo, ok? Quando a iniciativa privada, quando isso foi privatizado, né, a iniciativa privada, ela não faz investimento pensando em desenvolvimento, ela faz investimento pensando em lucro. Você acha que foi uma bola fora privatizar? Claro que foi. Nós vendemos uma empresa por 1 bilhão e assumimos uma dívida de 5, Léo. Eu nunca vi isso na minha vida. Nós vendemos uma empresa por 1 bi e assumimos uma dívida de 5. Que beleza, hein? Então, o dinheiro público é tratado dessa forma. Infelizmente, é o que a gente vê todos os dias aí acontecendo, dinheiro público, principalmente a nível federal, sendo jogado fora. O governador Ronaldo Caiado, acho que nós nunca tivemos um governo que se preocupasse tanto com dinheiro público. Nós temos hoje uma educação que é exemplo para o país. Não tem uma escola no estado de Goiás que não passou por reforma estadual. Nós temos alunos hoje, a maioria com Chromebooks, com uniformes. Os professores recebem em dia. Tudo, a educação de Goiás hoje é espelho. Então, o governador tem aplicado bem. Nós temos uma deficiência muito grande em policiais e temos uma das melhores seguranças públicas e mais respeitadas do Brasil. Bandido tem medo de atravessar a fronteira para Goiás. Você tá louco? Porque aqui vagabundo vai pro inferno. A polícia aqui não vai para passar a mão na cabeça de vagabundo, não. Vai para resolver. Então, isso vem acontecendo. Nós, com a construção de policlínicas, se eu não me engano, já foram construídas 6 policlínicas. Isso era um sonho. Nós saímos de 100, 200 UTI para mais de 1.000 UTI em Goiás. Então, o dinheiro público em Goiás hoje vem sendo respeitado pelo governador Ronaldo Caiado. Não é à toa que agora foi eleito um dos mais bem aprovados do país. E nós estamos vendo em matéria da Veja e outras revistas aonde o governador é bem cotado para presidente. E tem o perfil que nós precisamos para presidente desse país. Eu acredito que eles não vão deixar o Bolsonaro elegível, vão continuar com ele da forma que está, porque é o que eles querem, mas eles se esqueceram que o Bolsonaro está vivo. E aonde ele toca, nós tocamos também. Bolsonaro hoje não é um cidadão, um homem mais. Quando se fala eu sou um bolsonarista, não é o Bolsonaro. Um bolsonarista hoje são princípios. Amaury, se o Bolsonaro não tivesse inelegível, né, vamos dizer assim, e tivesse numa campanha para presidente, que o Caiado estivesse participando, em quem você votaria? Caiado. Deixa eu te falar uma coisa, sou bolsonarista, gosto do Bolsonaro, mas o Caiado é um Bolsonaro melhorado. Por que você diz isso? Ele tem a mesma firmeza, ou até mais que o Bolsonaro, e ele tem uma coisa que eu acho que o Bolsonaro pecou muito. Ele tem controle no que fala. E o Bolsonaro pecou muito nisso aí.
Ele tem muito mais conhecimento também, né? Muito mais conhecimento. Quando o Caiado assumiu aquela posição durante a pandemia, de dizer, ó, aqui não, aqui vai ter máscara, aqui vai ter cuidado, aqui vai ter isso, vai ter aquilo, ou seja, indo contra, assim, radicalmente contra o que estava sendo propagado. Não, aqui é a ciência que vai falar. Naquela hora, quem estava falando não era exatamente o governador, era o médico. O médico. Ok? Você aprovou essa postura dele? O que me deixou do preocupado, governador, né? O que me deixou preocupado eram duas situações. Uma era a questão financeira do país, que eu disse que o país ia entrar no buraco e ia demorar décadas para sair. Graças a Deus isso não aconteceu. E a outra questão que a gente estava lidando com vidas. Mas nós vivíamos dentro dessa roda de fogo. Deixa eu te falar, Léo, eu cheguei a receber ligação de amigo meu chorando que um sobrinho, um irmão precisava de uma UTI. E não tinha. E não tinha. Não tinha particular. Quantas e quantas vezes eu liguei para o doutor Zé Maria, que é proprietário do Rui Azeredo, pedindo uma UTI para ele. Doutor, me arruma uma UTI, pelo amor de Deus. Tem um amigo que está desesperado. E a UTI custava 7, 8 mil. E o cara pagava, o cara tinha dinheiro. E não tinha. Eu me lembro de conversar com o doutor Wagner, que está à frente daquele hospital que está sendo construído, o HCG, lá em Umas, Hospital do Câncer. O doutor Wagner, mas a esposa, a doutora Ana, tem hospital, se eu não me engano, em Umas. Ele me disse um dia, Mauri, se o meu filho pegar Covid, eu não tenho UTI para pôr meu filho. Meu hospital está lotado. Quando o Caiado fechava tudo, era uma loucura. Em uma semana, baixava o pico das UTI. Caía de 90 para 80, 70, 60, 50. Em 10, 15 dias, baixava lá embaixo. E nós tínhamos UTI. Então, como? Ou seja, ele estava completamente certo. Certo, porque as pessoas de fora não viam, mas nós que estávamos dentro, vimos que o que ele fazia surtia efeito quase que imediato. Em 2, 3 dias, começava a cair. Por que você acha que o Bolsonaro insistiu no contrário, por exemplo? Eu acho que ele errou muito nessa situação de bater contra. Ele falou muita coisa desnecessária que não precisava. O Bolsonaro pecou em alguns pontos. E nós temos que reconhecer isso, né? Eu estive presente em todos os movimentos que o Bolsonaro fez, né, de patriotismo, movimentos democráticos e pacíficos. Eu nunca participei de um movimento que não fosse assim. Porque nem nós, é o seu perfil. Não é o perfil da direita, Léo. Eu sei. Nós da direita, você nunca viu um protesto da direita de quebradeira. O que aconteceu em Brasília é repudiado por todos nós. Eu nunca publiquei, deixa eu te falar, tudo o que acontecia nas minhas redes sociais publicava. Eu nunca publiquei nada do 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro foi contra tudo que nós construímos. Tudo. O 8 de janeiro só agradou e beneficiou a esquerda. Aquilo foi uma vergonha e não foi a direita que fez aquilo. Aquilo para mim foi um grupo de baderneiro e já foi provado que tinha gente da esquerda lá dentro. O cara que estava lá dentro que quebrou aquele relógio era eleitor do Lula. Mas pera lá, se o movimento era bolsonarista, o que o eleitor do Lula estava fazendo lá dentro? E muitos outros. Então, o que aconteceu em 8 de janeiro em Brasília foi que um grupo de baderneiro, de bagunceiro, foram lá e cometeram sim um crime. Um crime de baderneiro. Agora, chamar isso de golpe? Que golpe? A primeira coisa que se caracteriza um golpe é a presença do exército. Não existe golpe sem a presença de uma força militar. Mas você não acha que a ausência, ou seja, deixar rolar, também não significa isso? Mas deixa eu te falar, quem era o presidente? Na época era o Lula. Pois é, mas se deixaram acontecer, mas a foi segurança... sobre foi sobre o julgamento do presidente e de quem estava à frente. Mas você sabe que a segurança lá em Brasília é responsabilidade do governador e não do presidente. Pois é, mas o cara deixa foi eu te falar. Preso, né? Foi preso, mas deixa eu te falar. Foi falado para eles, e existe áudio disso de conversa, do que estava acontecendo. Era ilegal o que estava acontecendo, aquelas pessoas acampadas, quando tomou posse, por que não foi lá e tirou?
Por que não o próprio governo? Porque tudo bem que a segurança, mas não tem também a segurança presidencial. O que eles fizeram para evitar? Dizem que os comandantes não permitiram isso. Você acha que pode ter sido isso? Não. Eles queriam que acontecesse isso, Léo. Eles queriam que acontecesse. Gente, abre as portas, tira a polícia, deixa acontecer. E para mim, quem mais queria que acontecesse isso foi o governo que aí está, o governo do presidente Lula. Porque só deles transformarem um ato de anarquia, de baderna em golpe, pera lá, golpe sem arma, 1.000 pessoas ou 200, 300 pessoas vão dar um golpe num país de 200 milhões? Pera lá, é vergonhoso se chamar o que aconteceu em Brasília de golpe. Então tá bom, o que o PT fez em 2017 foi muito maior. Destruíram 6, 7 ministérios. E olha que os ministros estavam lá dentro. Isso não foi golpe? Em 2012... não foi golpe? Pera lá. Por que só o que é jogado sobre crime sobre a direita é golpe? O que eles fizeram em 2017? Mas nós estávamos protestando sobre uma decisão do STF, porque em 2017, quando a Dilma foi afastada, o STF assinou lá, a decisão foi do STF. Mas pera lá. Aí foi lá e quebraram o ministério, então também foi um ato antidemocrático. Porque o que o STF fez afastando a Dilma, o Senado e a Câmara, não foi constitucional? Então por que isso também não pode ser chamado de golpe? Por que agora que fizeram lá um painel sobre o que aconteceu em 8 de janeiro, só tem foto de 8 de janeiro, não tem o que aconteceu em 2012, não tem o que aconteceu em 2017, porque também foram atos golpistas. E outra coisa, lá era o pessoal do Sem Terra, tinha arma. O pessoal do 8 de janeiro... os que estavam lá, nem canivete acharam com eles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá, eles quebraram um monte de coisa, fizeram acontecer, tá? Aquilo ali, não, assim, você não pode acreditar aquilo à direita, você pode acreditar aquilo a extremistas, né? Ok. Na sua opinião, existiam lá extremistas de direita e esquerda, ou só extremistas, ou gente infiltrada que estava quebrando aquilo lá? Gente infiltrada que estava quebrando lá. Você não acredita que extremistas de direita estavam lá? Não, porque eu sou de direita, e eu conheço gente extremista de direita. Eu conheço o cara que é extremista mesmo, e eu não sou extremista. Agora, eu conheço gente que é extremista, e nunca participaria de um ato daquele. Não é o nosso perfil, Léo. Não é. Deixa eu te falar, prenderam pessoas que estavam lá acampadas lá e condenaram uma mãe de família, Léo, há 17 anos. Ela estava acampada. Foram lá no acampamento. Tem um cozinheiro, Léo, que estava recebendo para cozinhar no acampamento. Que foi preso também. Está preso. Até esses dias para trás ele estava preso. Até esses dias para trás, só se soltaram. Agora você sabe que ele estava recebendo para cozinhar no acampamento. Agora tem pessoas que foram presas e que já foram condenadas, que existem vídeos e mais vídeos dessas pessoas falando contra o governo, falando de gente que estava frequentando o acampamento e tal. Mesmo assim, você acha que essas pessoas estavam lá infiltradas? Estavam infiltradas e tudo bem, tá? Tem vídeo quebrando. Pra mim não é de direita. O cara que faz isso não é de direita, porque ele não tem um pensamento que nós temos. Então ele não é de direita. Ele é um louco, ele é um baderneiro. Nesse aspecto eu concordo com você quando você diz, essa gente não é de direita. Não. Isso não é tradicionalmente conservador. Não, primeiro entendeu? Que nós protestamos com a bandeira do Brasil. A gente não gosta de quebradeira, destruir patrimônio público. Nisso eu concordo com você. Agora, eram extremistas. Porque para entrar, fazer o que fizeram lá, extremistas. A pergunta, então, nesse caso, você não acredita que aqueles extremistas eram de direita, de extrema direita. É cara louco. Entendi. Eu acho que o cara que entra para quebrar, se eu tivesse participando desse acampamento em Brasília, nunca estive num acampamento em Brasília, né? Eu estive num acampamento na porta do quartel. E esse não é o seu perfil. Não, e nós estávamos aqui na porta do quartel, sabe o que nós fazíamos lá? Cantávamos um hino nacional e orávamos. Eu cansei de chorar na porta do quartel aqui. Porque era um ato bonito. Você vê ali, tinha 10, 15 mil pessoas na porta do quartel e todo mundo tinha dia que ajoelhava e ia orar. Nós nunca tivemos uma situação na porta, eu nunca vi uma discussão aqui na porta do quartel. E olha que eu ia lá quase todos os dias. Então, as pessoas que estavam ali, tinha gente que não tinha o que comer, mas estava lá, agarrado e orando.
Senhoras de 80, nós temos vídeos de senhora de 80 anos que ficou lá acampada. Então, as pessoas que fizeram essas quebradeiras em Brasília são baderneiros e merecem sim responder. Mas deixa eu te falar. Merecem responder por esse crime que você não considera golpe. Nunca. Você considera qualquer coisa. E deixa eu te falar, golpe. o que é pior? Eu vou te dar um exemplo. Na minha cidade, eu conheço gente lá na minha cidade que matou, ele planejou matar, matou, ocultou o corpo, foi julgado há pouco tempo atrás, pegou 12 anos. Agora um cara ir lá e fazer quebradeira, que é crime. Não tô falando que não é crime. É crime. Pegar 17. Pegar 17? Pera lá, esses caras que roubaram esse país estão tudo solto. E agora o STF tá mandando até cancelar multa de 8 bi, cancelando multa da JBS de 10 bilhões. A Odebrecht confessou crime, confessou propina, devolveu dinheiro, aí foi multada em 8 bilhões, cancelaram a multa de 8 bilhões da Odebrecht. Agora vão começar provavelmente a devolver o dinheiro, provavelmente vão fazer isso, vão começar a devolver o dinheiro de quem foi lá e confessou, eu roubei, vou devolver 2 bi, tá aqui. Aí fez lá uma delação premiada, devolveu o dinheiro que roubou, agora vão começar provavelmente a devolver o dinheiro de quem confessou roubo. Mas pera lá, eu mato alguém, eu confessei que fui eu que matei, eu matei alguém. Aí uma decisão lá atrás vem derrubando, aí derruba que mesmo eu tendo confessado que eu matei, eu sou inocente, eu tenho que ser solto. É o que está acontecendo agora. Não tem ninguém mais da Lava Jato preso, tá todo mundo solto. Cabral tá solto, tá falando em ser candidato agora a deputado federal, dando entrevista. E essas pessoas aí que participaram, sim, cometeram um ato ilegal, condenados a 17 anos, uma mãe de família que estava lá acampada, mãe de 3 filhos, uma dona do lar que nunca tem uma passagem pela polícia, 17 anos. Você imagina, Léo, você tá lá num acampamento desse, sem baderna, sem bagunça, você e sua esposa, porque você é um patriota, aí você tá lá. Se eles tivessem deixado, por exemplo, se essas pessoas tivessem ficado ali naquela situação, terminou, acabou e tal, eles não vão continuar aí até ok, mas acabou. O problema é que não acabou desse jeito, né? O problema é que foram lá e quebraram isso, quebraram aquilo, fizeram uma baderna danada. Mas aí que tá, deixa eu te falar. Eu vou dar um exemplo desses filhos de rapariga, desse SMT. Vou falar desses SMT. SMT não. Sem terra. Tô doido aqui, eu tô com o Sem Terra. O Sem Terra. Vamos falar do Sem Terra, desse movimento do Sem Terra. Que pra mim, esse sim é um movimento... MST. Vamos falar desse povo que realmente é terrorista. Eles ameaçam com armas, eles adentram em propriedades, quebram tudo, destroem tudo. Então tá. Aí um grupo do MST tá do lado de fora de uma propriedade. Lá no 2 quilômetros da propriedade. Tá lá acampado, os filhos de rapariga. Tá lá. Mas não estão fazendo nada. Não são baderneiros. Estão lá. Aí um outro grupo vai lá e invade uma fazenda. Mata o proprietário, mata gado, mata tudo. Eu tenho que prender os que invadiu ou eu tenho que ir lá e prender quem tá lá acampado 2 quilômetros, quietinho lá. Foi o que eles fizeram. Tinha que ter prendido quem tava lá quebrando. Agora quem tava acampado... Qual foi o crime das pessoas que estavam acampadas? Não, mas eu acho que eles participam. Eu acho. A Constituição garante o direito. Para mim te condenar, eu tenho que achar prova. Agora, o que eles estão fazendo? Se foda. Você é culpado. É eu que tenho que... Não é eles que têm que provar que eu sou culpado, não. É eu que tenho que provar que eu não fiz nada. Vai estar errado. É a lei que tem que provar que eu sou culpado. Segundo o que a gente tem visto na imprensa, vamos dizer assim, né? Aquelas pessoas que foram presas no outro dia de manhã, ou seja, prenderam todo mundo, né? E depois houve lá um mutirão para a audiência de custódia, né? Beleza, fizeram audiência, mantiveram um monte preso e um monte de gente já foi liberada naquele dia. E as condenações só surgiram por conta da análise das gravações da quebradeira. Ninguém foi condenado sem ter vídeo
provando que aquela pessoa estava participando. A mãe de família que foi condenada Pelo a 17 menos é o que a gente anos, sabe. A mãe de família que foi condenada a 17 anos não tem nada que coloque ela lá dentro. E se outra coisa, eu tá ali, eu vou te dar um exemplo. Uma briga no boteco. Entendi. Dá uma briga no boteco Você ali. tá lá tomando... Eu tô ali. Sossegado. O cara arranca uma arma e mata um. Aí eu tô ali do lado, eu afastei, eu não, tá doido? Eu não sei quem que é, eu vou entrar na briga, a briga... Não é sua. Aí eu sou condenado? Então quer dizer, se existe imagem que essa mulher tava lá dentro, mas ela tava lá dentro, ela não tava quebrando, ela cometeu crime? A minha visão, não, ela não cometeu crime. Tem que responder. E outra coisa, que imagem? Eles consumiram as imagens. Só apareceu as imagens que comprometia quem eles queriam. As imagens que realmente apagou. Você imagina se fosse a direita que tivesse apagado as imagens? O STF pedindo pro Bolsonaro as imagens e o Bolsonaro, apaguei as imagens. Você imagina o que daria de repercussão na mídia nacional. Mas não, a esquerda apagou e o ministro que apagou riu na cara de todo mundo. Não, eu apaguei porque não era interessante, não havia nada lá de interessante. Você está falando do Flávio Dino. Flávio Dino. Assim, vou falar da explicação que eu ouvi dele, né? Ele dizendo o seguinte, todas as imagens externas do Ministério, que as que interessavam, porque o Ministério não estava sendo invadido, todas essas imagens foram parar na mão da polícia e do Ministério Público. As imagens internas do Ministério, as internas que não interessavam porque não tinha sido invadido nem nada, essas imagens continuaram lá sendo substituídas por novas imagens, porque é assim que funciona essa captação. Esse foi... Justificativa idiota que só... Você imagina se o Bolsonaro dá uma justificativa dessa. Imagina se alguém da direita dá uma explicação estúpida, ridícula dessa. O Bolsonaro esse dia estava sendo... falando que ele cometeu o crime porque ele chegou perto de uma baleia. Foram lá fazer busca e apreensão na casa do filho, e depois que ele tinha fugido, ele fez o contrário. Quando ele ficou sabendo, ele foi pra lá. Aí depois falaram que ele estava incomodando uma baleia, que ele chegou 15 metros. Eles estão tentando buscar um motivo para incriminar o Bolsonaro. Você acha que durante o governo dele, por exemplo, ele não foi nessa direção? Ele não preparou, ele não incitou as pessoas? Deixa eu te falar, Léo. Se tem uma coisa que eu sou, é homem. Com certeza. E eu nunca vou correr do que eu fiz na minha vida. Eu estava em 7 de setembro de 2021 em Brasília. 2021 não foi o primeiro 7 de setembro? 2021. Nós éramos 3 milhões de patriotas. Não era menos de 3 milhões. A imprensa falar que era 100, não. Nós éramos... Estava lotada. Aquilo ali você não andava. Eu fiz uma live lá, as minhas lives, que mais deram gente, deram 900 pessoas. Eu fiz uma live em Brasília, no primeiro 7 de setembro, em 5 minutos, ela deu 23 mil pessoas. Eu nunca tinha visto isso nas minhas redes sociais. E não deu mais porque não tinha internet. A internet caiu. Senão tinha dado 100, 200 mil pessoas numa live minha. Você tá louco? O país inteiro estava acompanhando. E o Bolsonaro subiu, sabe o que ele fez? Mandou o povo embora para casa. Parabéns por estarem aqui no 7 de setembro, prestigiando. Os caminhoneiros estavam parando. Eu quero pedir aos irmãos caminhoneiros que voltem a trabalhar. Que voltem a trabalhar. O Brasil precisa de vocês. Nunca o Bolsonaro influenciou ou pediu algum ato antidemocrático. Nunca. E outra coisa, era o presidente. E eu vou te falar mais. Eu acho que ele errou muito em querer jogar dentro das 4 linhas, porque nunca jogaram com ele dentro das 4 linhas. Nunca. E ele quis sempre conduzir tudo pela Constituição. E nunca fizeram a mesma coisa com ele. Amaury, eu sei, a sua assessoria está assim, tá aquele compromisso que você tem na Secretaria de Segurança. É porque a prosa é boa, né? E a gente vai falando, não para nunca. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara com você, Amaury. Mesmo que eu não concorde, né, digamos assim, com as suas posições ideológicas, eu sei que o que você está dizendo representa a sua verdade, que honestamente você está se manifestando e isso não muda absolutamente nada na minha percepção sobre você. Que isso fique muito claro, né? Porque Deixa eu te falar, Léo.
O interessante da democracia é isso. Exato. Você não precisa concordar comigo. Claro. Isso é democracia. Sim. Agora, o que a gente vê, e isso é o que eu mais gosto da direita. Dá para se sentar. Você não é, talvez, não sei qual é a sua ideologia, mas você não é extremo, nem da direita e nem da esquerda. Assim como eu não sou. A gente consegue conversar. Claro. Mas a maioria da extrema que eu vejo é a esquerda. Quando eu sento com alguém da esquerda e eu tento, na maioria das vezes o cara quer vir pra cima de mim e me desrespeitar, porque eu sei é isso. Então, assim, na maioria das vezes, nós é que somos desrespeitados. Isso e acontece. eu vejo, eles falam muito em extrema direita. Eu não vejo, existe, mas eu não vejo tanta extrema direita como eu vejo extrema esquerda. E, infelizmente, a esquerda acha que sempre eles estão corretos. E eu vejo isso lá na Assembleia. Eu vejo isso na Assembleia. Isso não vai mudar nunca, né? Onde nós temos ali 3 deputados que são de esquerda e eles estão sempre corretos. Eles, vou te falar, sobem na tribuna e dizem que nós somos terroristas. Aí no outro dia sobe e fala, nós pusemos fogo numa bandeira de Israel, pusemos fogo na bandeira dos Estados Unidos, e se alguém me chamar de terrorista, eu processo. Mas nós somos terroristas porque o que eu fiz que eu sou terrorista? E fui chamado por essa pessoa de terrorista. O que eu fiz que eu sou terrorista? E aí ele sobe lá e fala, se me chamar, eu processo. Mas estava lá participando do lado quando puseram fogo na bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Isso, para mim, é um ato terrorista, colocar fogo na bandeira de 2 países. Isso para mim é um ato terrorista. Eu vou te dizer uma coisa assim, que eu falo isso para todo mundo, nunca deixei de falar e não tem nenhum problema com isso. É assim, eu posso considerar você um adversário político, não tem problema nenhum nisso. Agora, se eu te transformo em meu inimigo, aí tem problema. Não é? Porque o que existe de diferença entre nós são opiniões. Eu vejo o mundo assim e você vê assado. Qual é o problema? Será que a gente pode conversar? Será que a gente pode chegar num denominador comum? Qual que é o problema disso? O mundo precisa disso para continuar evoluindo. Porque não vai ser com o radicalismo para a direita ou com o radicalismo para a esquerda que as coisas vão melhorar. Isso está mais do que provado. O extremo, então, o que estraga tudo, Léo, é o extremo. Com certeza. Amaury, você está aqui com toda a liberdade dizendo o que você pensa sobre o que aconteceu, sobre pessoas e tal. E eu escuto na boa, sem problema nenhum. Mesmo que eu não concorde. Eu te dei um exemplo. Qual a diferença do que aconteceu em 8 de janeiro do que aconteceu em 2017? Quando um grupo de pessoas contrariados com a saída da Dilma foram lá e destruíram 7 ministérios, que entraram, quebraram tudo, puseram fogo. Qual a diferença? Pois é assim, não importa de que lado do espectro você está. Se você é radical de esquerda, sinto muito, cara, você é um radical. Se você está na direita e é radical, você é radical também. Nada justifica, né? O diálogo não poderia ser substituído por nada. O diálogo, o respeito à justiça, o respeito, digamos assim, à lei, né? Porque quando você fala de alguém, por exemplo, eu falo, a Amaury é um cara conservador. Ok, o que significa isso? Que o Amaury é um cara retrógrado, atrasado? Não. Conservador é o cara que o que foi tratado, o que está escrito, isso precisa ser respeitado. Isso é ser conservador. Então, o conservador é o cara que quer que o que está escrito na Constituição seja respeitado, que os acordos sejam respeitados, que a justiça seja feita, que o Estado Democrático de Direito seja respeitado. Esse é o conservador. Agora, aí o cara que é liberal fala, mas o conservador não aceita muito bem as mudanças. Tudo bem, ele pode não aceitar. Uma coisa é não aceitar e ir para uma discussão e ser convencido ou não de que a mudança deve ou seria boa para o país. Outra coisa é esse cara se transformar num radical e ir fazer merda porque ele não concorda com as mudanças. Então, assim, a gente sabe, você está cansado de saber disso, que as posições extremas nunca vão beneficiar. Por exemplo, se eu sou um extremista de esquerda, por exemplo, eu não estaria conversando com você. E a nossa conversa aqui foi extremamente produtiva. Entendeu? Por exemplo, você deu uma aula aqui sobre leite, né? Você deu uma aula aqui sobre a necessidade
do incentivo ser bem direcionado, ser respeitado, né? Daquilo que é contrapartida ser exigida pelo governo, porque senão os caras pegam o incentivo, Põe no bolso. põe no bolso, se beneficiam e foda-se o resto, né? Ou seja, então, agora, aí você diz uma coisa que eu não concordo, e aí a conversa acaba? Como assim, ué? Entendeu? Não existe isso, mas enfim. Ó, Amaury, vou liberar você, porque o seu povo ali tá pra me dar um tiro. Então é o seguinte... E eles andam tudo armado. Isso é perigoso, esse gordinho aqui, principalmente. Ó. Ai. Tem um Miquel que tá com a camisa meio curtinha hoje, ele levantou ali, a barriguinha dele tava até meio de fora. Você sabe que não é a camisa, você sabe que não é a camisa que encurta, né? Né? É a barriga que cresce. Então, Amaury, ó, foi um prazer tê-lo aqui, bater esse papo com você. Estamos abertos aqui, se você quiser falar, ó, Léo, vamos ter um assunto aqui, vamos. Obrigado, beleza, Léo. Estamos aí, entendeu? Leva um abraço meu amigo, meu irmão Humberto Aidar. Beleza. Que eu sou apaixonado. Fala pra ele que se ele fosse uma moça bonita, nós dois ia enrolar, mas... Então, ó, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E eu espero revê-lo aí, né? E tomara que esses seus projetos, né? Esses seus bons projetos, como os que você colocou aqui, se transformem numa realidade. Obrigado, entendeu? Léo. Tomara que isso ocorra, porque principalmente os produtores de leite precisam muito dessa ajuda, né? Eu quero te agradecer e eu queria só fazer uma ressalva, só de um ponto que eu queria ter. Eu vou te dar um exemplo, o quanto a discordância no pensamento com a mesma pessoa, e que eu não concordo. E aí são princípios que eu não concordo. Eu sou um conservador, eu tento preservar a minha família, eu acho que a família... Claro. Não existe mudança dentro da família, o filho tem que respeitar o pai e pronto, e acabou. O pai sempre quer o bem do filho. Nós tivemos agora uma audiência pública na Assembleia há pouco tempo atrás sobre a liberação de drogas, presidida por um deputado. E aí eu fui questionar isso dentro da Assembleia. Aí eu perguntei para ele, deputado, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está aqui, o senhor é a favor de liberar as drogas? Sou a favor, sou a favor. O senhor é a favor dos seus filhos usarem droga? O senhor deixaria seus filhos usar droga? Não, de jeito nenhum. O senhor quer liberar a droga para o filho dos outros usar, porque o filho de alguém vai usar. Mas os seus filhos não podem usar. O senhor não quer. Não quero. Então, pera lá, eu não quero para ninguém o que eu não quero para os meus filhos, para os seus filhos. Se eu não quero para os seus filhos, eu também não quero para os meus filhos. Então, algumas pessoas da esquerda têm um pensamento diferente. O nosso pensamento da direita, não da direita extremista, é o mesmo. É a família, é a pátria, é a nação, é proteger quem a gente gosta, é proteger o bem material, porque deixa eu te falar, se não tivesse o patrão, não tinha um empregado. Se eles acabarem com o patrão, vai acontecer o que aconteceu em outros países. E se não tiver o empregado, também não tem patrão. Mas dá para sobreviver, deixa eu te falar. É uma relação é uma relação, mas precisa entrar em acordo. Pois é, mas aí se acaba... Deixa eu te falar, um patrão consegue manter 100, 200, 1.000, 2.000 empregados. Se eles matarem aquele cara, essas pessoas vão sobreviver como? Sim. Então, então alguns discursos da extrema esquerda vão contra o crescimento de um país. E isso aconteceu em países como Venezuela e Cuba, onde eles destruíram principalmente o agro. Eu tenho um amigo que foi pescar agora na Argentina, uns fazendeiros lá montaram um grupo e foi pescar na Argentina. Eles voltaram assustados, tudo produtor rural, plantador de soja. Falei, Mauri, eu nunca imaginei que fosse... colheitadeira nova, parada, às margens da BR, e o mato tomou conta dela. Implemento, nós andamos na GO e lá, eles falaram que parou os ônibus, que era só produtor, falou pra ver, eles não acreditou naquilo. E não era uma aqui não, era muitas aqui, 10 aqui encostadas lá, e o mato tomou... Esse país vai demorar muito para se recuperar. Quebrou o agro, quebrou. Um país que... E o nosso agro aqui está sendo taxado como criminoso, e não é. Vou falar para você, se quebrar o agro desse país, esse país afunda. E o agro está passando por uma dificuldade que, ó, eu tô no meio. Há décadas nós não vivíamos ela. O agro está em dificuldade. O leite, a soja, um saco de soja está 90 e poucos reais.
Eu tenho amigo que plantava 500 alqueires de soja, já entregou 200, não vai plantar mais. E aí? Vai cair produção, vai cair lucro nesse país. Então, o PIB do país cai. Então, só para finalizar isso, esse discurso o nosso discurso da direita é o seguinte: o que eu quero para mim, eu quero para você. O que eu quero para você, eu quero para mim. E eu vejo muita gente da esquerda, eu te dei o exemplo da droga. Pera lá, ele quer liberar a droga, mas eu não aceito meus filhos usar. Porque eu acho que a droga não faz bem, maconha não faz bem para meus filhos. Mas pera lá, se eu quero liberar, eu estou liberando para o filho de alguém usar, inclusive para os meus filhos. Mas se está liberado, meu filho pode ir lá numa lojinha e comprar maconha. Então, essa é a diferença da direita com a esquerda. A direita, o que eu quero para mim, eu quero para você. E a esquerda não, muitas das vezes. O que eu quero para mim, talvez o que eu quero para você, eu não quero para mim. O que eu quero para você, então isso pesa muito. Eu acho que é um dos principais pontos que eu discordo com a esquerda. Amaury, só assim, já que com algumas pessoas da esquerda. Já que você abriu um parênteses aí, eu vou abrir um aqui para a gente encerrar. Você está na base do governo, né? Você apoia, você inclusive é amigo do Caiado e tal. Cara, a gente acabou não falando das mulas, né? Vamos marcar outra prosa. Para a gente conversar. Inclusive, eu quero saber a sua opinião, porque quando eu entrevisto, eu quero trazer o Caiado aqui. A primeira pergunta que eu vou fazer para ele pode até já ficar preparado. O que aconteceu que a mula te jogou no chão? Né? Rapaz, ele me contou essa história da mula, eu esqueci. Ele me contou essa história. Mas eu vou perguntar isso aqui para ele. E a gente sabe, né, como é que o animal reage. Por exemplo, você tem uma mula, tá tudo bem, beleza. O dia que você tiver grilado, que você montar nela, ela vai saber que tem alguma coisa errada. E naquele dia, ela pode te jogar no chão. Não, e mula e burro, Leal, mula e burro não é igual cavalo. A mula pode ser manso, o burro pode ser manso. Se ele assustar com alguma coisa, ele te derruba. Pois é. O cavalo é tranquilo quando ele é manso. A mula... Eu tenho uma conhecida agora que foi numa cavalgada, num burro mansinho, acostumado a andar a cavalo. Ela falou que chegou na cavalgada, o burro assustou com alguma coisa que viu, derrubou ela. Ela tá já de cama, tá com colete, quase quebrou a coluna. Jesus Cristo. Bom, eu até achava que esses cruzamentos, porque hoje você tem mula machadora, né? Tem. Enfim, cruzamento com manga larga, cruzamento com outro. O manga larga dá a mula machadora. Quando você põe o quarto de milha, dá a mula para trabalho, para laço. Essa mula machadora, por exemplo, mas não mudou a personalidade dela. Ela continua, continua, vamos dizer assim. Você pode mudar o cruzamento com manga larga, com quarto de milha, mas não muda. O temperamento. Ele é um animal. Eu não vou falar, eu vou dizer uma palavra só para as pessoas entenderem, mas não é isso, né? Não é isso. É até uma judiação dizer, uma traíra. Mas ela não é traíra. Ela tem uma personalidade diferente. Tá, depois a gente vai falar sobre isso. Não, hoje não dá mais tempo, mas a gente vai falar sobre isso. Eu sou tranquilo. Eu vou até onde eu dou conta. Se você me encantoar na parede, eu avanço. É claro. Você. Meu irmão, eu vou te dar um exemplo. Eu nunca esqueço que meu irmão foi buscar um cachorro. Se você me encantou na parede, eu avanço. Eu vou. É a personalidade da gente. Sim, claro. Entendeu? Lógico. É a personalidade. Eu chego num ponto que eu não dou conta mais. Você vai reagir. Eu reajo. Meu irmão. A gente vai puxando assunto, né? Um cara deu um rottweiler pro meu irmão. Se tivesse um bolo de café aqui, ia durar 6 horas. Biscoito de queijo, a prosa durava um dia inteiro. Pois é. Aí, meu irmão ganhou um cachorro, um rottweiler. Nunca esqueci isso. E meu irmão foi buscar o cachorro na casa do cara. E o cara foi pegar o cachorro. E o cachorro mordeu. Chegou lá, o cachorro pulou, não estranhou meu irmão. O dono dele abraçou ele. O dono dele pegou uma corda pra pegar ele. Pronto. Ele assustou com a corda e correu. E o cara era ignorante ao extremo. E o cara, tentando pôr a corda, ele correndo no quintal. O cara enfesou com ele. Encantou ele no canto. Pronto. E ergueu a corda pra dar uma cordada nele. Aí... Ele pulou no cara, que se ele acerta a bocada na cara do cara, ele tinha arrancado o pescoço dele. Por quê? Encantou ele. Mansinho, ele chegou, brincou. Mas é a natureza do animal. A hora que ele gritando, e que ele ergueu a corda, que ele fez, que bateu, o cachorro avançou nele pra morder nele. O dono dele. Sim. Por quê? Porque encantou. É um animal, é a natureza do animal.
Amaury, só então como última pergunta, já que você estava falando aí da Assembleia e tal, você está na base e tal, e aí eu olho para você e não vejo você aprovando coisas que o próprio governo mandou para lá, coisas que você não concorda, por exemplo. Como é que é a sua postura quando chega lá um projeto, você fala, não, com isso aqui eu não concordo. Você vota porque você está na base, ou você fala, não, eu não vou votar porque... Eu vou no governador e falo que eu não voto, como o projeto do agro. Você vai lá e fala, ó, eu não fui lá vou e falei votar a pro favor. governador, esse projeto, o senhor me desculpe, eu não consigo votar ele. E não votei. Entendi. Ou seja, esse é o Amaury. Esse é o Amaury. Mas nós somos base. E a gente tem que entender a dificuldade do governo. Aí eu te disse o que a gente viu de dentro. Claro. Que foi o caso das UTIs, que quando o governador fechava, caía. Então a gente às vezes entende. Pera lá. Não vai dar uma repercussão, é impopular, mas a gente entende a necessidade do governador. Agora, como que eu votaria um projeto do agro? É o que eu represento, é o chapéu e a botina. Eu seria um traidor. E o governador, foi um dos projetos mais difíceis da vida do governador. Foi esse projeto do agro. Ele foi o projeto que eu nunca vi o governador mal, com a cabeça ruim, cabisbaixo, como eu vi na época desse projeto. Porque também ia contra o que ele sempre defendeu. Porque ele sempre esteve do lado. Mas ele não viu outra opção a não ser fazer isso, porque pela perca do nosso ICMS. Ia parar as obras no Estado. Entendi. Então, deixa eu te falar, nós temos uma avenida em Piracanjuba-Angeó, que é um sonho de asfaltar de 50 anos em Piracanjuba. Com essa questão agora do agro, que o agro está contribuindo, vai começar possível. Agora em setembro a asfaltar ela com dinheiro do agro. Com dinheiro do agro, tá certo. Amaury, então é o seguinte, você sabe que se eu falar qualquer coisa aqui, esse trem vai durar mais meia hora. Vai, né? Vamos cortar essa próxima. Pois é. Então, mais uma vez obrigado, foi um prazer te conhecer agora um pouco, agora muito mais, né? E eu não tive nenhuma surpresa, sinceramente, não tive nenhuma surpresa. Assim, você pessoalmente é exatamente o que várias pessoas que gostam de você me disseram, né? O cara é grilado, o cara é estupim pra dentro, não sei o que. Então agora, é bom caráter, é um cara honesto e só diz o que tá no coração dele. Essa é a impressão que você tá me deixando aqui e eu espero que os nossos, quem esteja vendo o vídeo, né, seja democrata o suficiente para entender, né, as suas posições, inclusive as minhas posições, né? Nós temos, isso é um país democrático, Léo. Exatamente. Isso é democracia. Sim, senhor. Perfeito, entendeu? Eu respeito as suas posições. E eu respeito as suas. Acabou. Pronto. E aí a gente pode falar de mula, de política, de projeto, de agro, de lei, de tudo. Da cerveja no cabaré. Com certeza. Que, aliás, eu vou te falar, viu? É uma judiação você cobrar 20 Eu acho que nós tínhamos que fazer um protesto. 20 reais numa cerveja long neck no cabaré é um absurdo, cara. Entendeu? Tenha dó, para com isso, entendeu? Amaury, grande abraço, mais uma vez, obrigado. Se fosse pelo menos 19. Pois é, cara. 18,50, né? Mas 20, cara, aí não, entendeu? E o duro não é o carne, não é a cerveja, é o que vem depois da cerveja. Exatamente. Aí... Vamos parar, beijo pra vocês, gente. Léo, obrigado. De coração, foi uma satisfação. A você que esteve acompanhando mais esse Jurubebas aí, o cara vai provar. Vou provar a Jurubebas. E é boa, é uma conservinha top. E é boa mesmo, hein? Até a próxima, foi um prazer, muito obrigado mais uma vez. Amarga pro capeta. Tchau. E como amarga.